exerce a função comissionada. É um erro isso aqui. Doutor Guilherme sabe disso, é um conhecedor da lei. Tá? Nós temos que buscar trabalhar isso. Você entendeu? Porque aqui está errôneo. Abra a palavra para o Dorivan. Sim, Dorivan. Doutor Ayrton, desculpa, eu vou anotar aqui. Doutor Ayrton, primeiro foi você, Dorivan. O primeiro questionamento é em cima do que ela disse aqui agora. Servidor comissionado. Servidor comissionado tem vida transitória aqui dentro. Isso. Então eu acho aí, o termo tem que ser, na mudança, ou efetivo, ou qualquer coisa dessa natureza, tem que botar aí. Cargo de confiança, tem que mudar isso aí. A outra coisa é o parágrafo 4º aí. Por exemplo, se o Giovanni quiser candidatar à reeleição, mas como presidente, ele pode? Em outra função. Em outra função? Porque é outra função. Poderia. Mas aí, ó, se você fizer aí, é só pro mesmo cargo. Então você não poderia. Só diretor. Votar isso aí. Então, se for para abrir o espaço, que abra o espaço também alterando o que está escrito aí. Que dê oportunidade para quem queira. Isso. Qualquer cargo diretivo. Quem? Eu queria dizer o seguinte, primeira coisa, tudo tem um momento histórico. Esse estatuto, da primeira vez que ele foi aprovado com uma assembleia como essa, e onde os cooperados disseram que aquele momento ele servia para aquilo ali. Tudo que estava ali foi concordado. Naquela época, como o direito é dinâmico, hoje ele está avançando, é isso? Mas naquela época ele foi aprovado numa assembleia como essa. Nós temos que respeitar isso, não podemos dizer que é isso. Essa foi uma assembleia como essa. Como o direito é dinâmico, o que está dizendo? Nós temos que modificar para adequar e consolidar os momentos de hoje. Se o momento de hoje dizem isso, o que nós vamos dizer? Tudo bem. Quando você estuda um pouco sobre as organizações, né, diz o seguinte, lá é aberto. A Assembleia, pode dizer, a diretoria, desde que seja renovado pelo menos um terço. Essa diretoria, um terço do Conselho Fiscal, para não dizer que foi todo mundo, renova-se um terço dessa diretoria, mas no outro terço do Conselho Fiscal, e seria o melhor, porque está sempre oxigenando, não está ficando sempre a mesma pessoa. Então lá, um terço, são 15, um terço será renovado, do Conselho Fiscal do mesmo jeito, né? E assim consequentemente. Né? Eu acho que é um. Pessoal, só para, como agora já começou a discussão, a primeira questão é o seguinte: o estatuto, ele é para todos. Então hoje, se ele cria uma restrição para um, ele cria restrição também para os outros. Então aqui, na medida que se libera, que se deixa menos restrito esse caminho, ele beneficia todo mundo da categoria. A todos que tiverem filiado, ele serve. Então ele não seria uma medida casuística. 2 é o seguinte: a questão que foi abordada aqui, que a companheira abordou, a questão da meritocracia. De fato, existe uma confusão na cabeça das pessoas, porque essa figura da meritocracia ela é uma figura nova no serviço público. Aqui em Goiás, inclusive, ela tem um viés diferente dos outros estados. Eu vou dar só um exemplo. Eu era funcionário do Poder Judiciário, era inclusive comissionado, eu era escrivão, e lá não havia concurso na época, eu respondia pela escrivania. Tudo quanto é abacaxi que tinha na escrivania, lá ia eu para resolver. Aí eu colocava, bobagem, né? Colocava o cartório em dias, me tirava de lá, mandava pro que estava desatualizado. Eu ia para lá, corrigia. Quando foi para mim ser candidato lá, porque havia um impedimento também, exatamente porque a ideia era carimbar o sindicalista. A ideia é carimbar o sindicalista, essa é a ideia. A ideia é o sindicalista passar no corredor e o pessoal virar o nariz como se ele estivesse com lepra. Não pegar na mão e tudo mais. Então essa é a ideia. É uma ideia de isolamento. Então veja bem, o que havia lá? Foi preciso fazer uma mudança para que pudesse assumir e pudesse dar continuidade à luta. Porque é diferente do movimento sindical. O que é o dirigente sindical? Ele é pai, ele é irmão, ele é conselheiro, ele tem que entender de direito, ele tem que entender de economia, porque ele tem que sentar na mesa para negociar, ele tem que entender de psicologia, tem que estar lá passando a mão, tem que ser conselheiro sentimental daqueles problemas mais complicados. Né? Então, quer dizer, quem vai lá no muro, lá no Cidiago, eu falar muro da medalha, sabe o que eu estou falando aqui. Então, essa é uma questão. Outra questão que eu queria ressaltar, lá na Bahia, Jacques Wagner, governador,
ex-sindicalista, ele era presidente dos sindicatos petroquímicos, ele também fez a meritocracia lá, só que lá não carimba o meritocrata, o que passou por mérito, com o carimbo de leproso, ou de portador de doença sexualmente transmitível. Então o que ele faz? Quem é sindicalista lá ganha um plus, ele ganha 0,5 na pontuação geral. Por quê? Porque ele sabe tão bem quando nós, ex-sindicalistas, e alguns ex-sindicalistas atual, que o sindicalista, o que ele faz? Ele faz esse meio de campo, esse crochê, ele conversa, ele negocia, tensiona na hora que tem que tensionar, negocia na hora que tem que distensionar, chama deputado de excelência, entendeu? Conversa com o deputado, chama o deputado de excelência, quer dizer, faz esse jogo, entendeu? Depois até gargareja no Cepacol, né? Para tirar aquele fluido da boca, mas faz esse serviço. Então, quer dizer, faz o que a gente chama de serviço sujo, porque ele sabe, ele conhece os interesses da categoria, e é como o Giovanni abordou aqui. Não é porque está no cargo temporário. Então, essa figura comissionado, ela tem uma amplitude, eu vou ser redundante, muito ampla, porque ela vai, é igual um varredor de rua, ela vai de um lado do meio-fio ao outro, ela vai para cá e para lá. Pois não. Fazer uma pergunta primeiro. Quando começou a se tratar desse assunto, teve uma comissão de 2 ou 3 membros do sindicato que analisou e já trouxe uma proposta de redação que deverá substituir? Ou será apenas objeto de discussão? Vai ser suprimido e vai ficar por isso mesmo? Pode ser refeito, pode ser voltado? Teve uma comissão que trabalhou isso aí antes? Não, o que nós recebemos lá no sindicato foi ano passado. Foi. Sim ou não? Teve uma comissão? Não. Obrigada, só isso. Se não teve uma comissão, há de se ter o cuidado, como o Ivan falou, eu concordo com ele, de que possamos, então, elaborar uma nova redação compatível. Por quê? Eu aqui lendo o terceiro ali, eu fico aqui acreditando piamente que isso realmente foi passado na Assembleia e que servidor comissionado para mim é aquele empregado, aquela pessoa que vem de fora e está em cargo de comissão. O comissionado, que é o caso do, vamos usar o Giovanni ali, outras pessoas que têm um cargo comissionado, ele é um efetivo comissionado. Ele exerce um cargo comissionado. O servidor comissionado é aquele que veio, está trabalhando aqui, não é efetivo e não é objeto para mim de membro de diretoria. Então, há de se estabelecer isso. Para mim, está muito claro ali, servidor comissionado é aquela, quando foi apreciado uma outra vez, foi apreciado e aprovado nesse sentido. Servidores comissionados são as pessoas que vêm em comissão e em qualquer momento pode ser exonerado e vai embora. Esse não pode fazer parte. Mas quem um cargo comissionado, qualquer o caso que foi citado por várias pessoas, esse é efetivo, sendo efetivo, para mim, ele pode sim, do meu modo de entender. A época, como o doutor falou, anos atrás, achava-se que o sindicato era obrigado com a diretoria, que a pessoa que estava lendo a peleja, e que ele ia então fazer aquilo de acordo com a diretoria, porque se não ia fazer o interesse do sindicato. Hoje a gente não vê isso mais, né? Ver o presidente do sindicato sentado com o presidente da Elaquer e uma boa conversa. Quanto ao parágrafo 4º, em caso de reeleição, também concordo que pode sim, mas que há de se renovar pelo menos parte da diretoria. Por quê? Porque se a diretoria está coesa entre ela, pode ser que ela não esteja satisfazendo os associados em termos, ela vai inteira. É uma diretoria muito grande, muito ampla. Até uma menor que eu fiz parte da CAI tanto tempo de 6 membros, dificulta, às vezes, fala, não quero votar naquela pessoa, não vou votar para ninguém. Então, assim, que haja liberdade para se estabelecer o critério de renovar, sim, parte da diretoria. Pessoal, só o seguinte, deixa eu ver se eu entendi aqui, que facilita. Companheira, a intervenção da companheira, o companheiro ali. Carmozina. Pois não. Carmozina. A lei, que é o estatuto, aquele comissionado ali, ele se refere a pessoas que não são efetivas. Então, se esse é o entendimento, tudo bem. Agora, nós poderíamos aqui pecar por excesso, colocando uma vírgula ali e esclarecendo.
Por comissionado, entende-se que sejam as pessoas que não sejam servidores efetivos e que não tenham vínculo com o órgão. Essa redação, ela... pessoal, vamos assim, eu vou sugerir aqui e vou incorporar, estou propondo incorporar... Então é o seguinte, aquilo que não está claro na lei, que seria o estatuto, ela poderia dar o conceito feito lá no regimento interno, acabava essa dificuldade. Não vai claro, aqui o regimento interno carece, entende-se tal lugar que é isso, acabou. Tá, o companheiro está levantando uma outra questão, que é depois de mexer aqui, levar também a mesma redação do regimento eleitoral. E aí o regimento eleitoral que vai estabelecer o organograma e a estrutura. Então veja, vamos ver se essa redação aqui nos unifica, que aí vamos tratar a questão da renovação que foi sugerida. Tá, tudo bem. Aí vamos ver se essa redação aí, porque a gente já trabalha no conjunto. Tá? Outra questão é o seguinte, com relação à reeleição, foi levantada aqui por 3 pessoas. É que eu sou tímido, e aí o microfone me deixa mais tímido ainda. Né? Agora vocês vão conhecer a minha voz agora. Bom, com relação... É porque tem gente cochilando, deu uma brincada aqui, ver se dá uma baqueada. Com relação à sugestão que foi apresentada aqui, reforçada, é que, quando se elege a diretoria, eu vou tentar traduzir o que vocês falaram. Se não traduzir, vocês podem nos autorizar publicamente, eu não vou ficar chateado com isso. Foi levantado aqui o seguinte, quando você elege a diretoria, você elege um pacotão, né? Você elege uma chapa batida, você elege aqueles membros ali como um todo, porque a diretoria aqui não é proporcional, ela é majoritária. Então foi sugerido ali pelos 2 companheiros aqui, que houvesse ali, naquele artigo, a renovação de no mínimo 1/3 da diretoria. 1/3 da diretoria. Diretoria e Conselho Fiscal. Bem lembrado, correto? E que também, fazendo jus ao ordenamento aqui, que essa mudança fosse para o regimento eleitoral. É isso? Ou seja, a mesma redação que nós vamos tentar dar aqui agora, sentado aqui, não em cima do netbook, mas sentado ao lado do netbook, que ela nos unifique aqui nessa questão. É isso. Com relação ao artigo 1º, eu acho que não tem problema, tem? Que é que a entidade tem... Como é que é a redação? Quando vocês viram, eu tomar. Vamos lá, vamos voltar lá no primeiro, é isso. Por que já vai matando? Olha a redação, ó. É uma entidade sem fins lucrativos. Bom, essa aqui não tem problema entre nós, correto? Tá. Eu vou tentando ditar aqui e vocês vão me ajudando. Eu acho que a produção coletiva ela é mais dolorosa, mas ela é mais eficaz. Vamos lá. Esse artigo aqui, ó, ele estaria prejudicado. Parágrafo. Por quê? Porque nós vamos estabelecer lá embaixo, no 35, 2 critérios. O critério da renovação de no mínimo 1/3 e o critério de comissionado. O comissionado seria o quê? Seria aqueles não efetivos que não tivessem vínculo e tudo mais. Então, esse artigo aqui, esse parágrafo seria suprimido. Ele estaria suprimido. Não fala mais baixo? Pode falar normal. Eu vou falar na voz, fica facilitando, eu não prejudico o título de você. Entende? Então, o entendimento que esse estaria suprimido. Correto? Escreve aí na frente, por favor, suprimir, entre parênteses. Pronto. Agora, vamos... Nesse parágrafo aí, eu não acho que é como é que o diretor presidente, o diretor de administração e finanças, o jurídico possa vir a ser presidente do sindicato? É isso, né? Pode ser. Ia ser. Eu entendo. Deixa eu tentar esclarecer o seguinte. Quando, naquele momento, como foi bem levantado, foi feita a seguinte avaliação:
Se colocar esse critério para toda a diretoria, não vai ter diretor. Não vai ter diretor. Aí o que fizeram? Nós fizemos um remendo. Ou seja, alguns diretores são mais especiais que os outros. Alguns diretores têm que ter excepcionalizar mais que os outros. Então o que fez? Excepcionalizou esses 4 e deixou os outros liberados. Então o que acontece? Nós estamos dando uma redação nova lá embaixo, que se deixar isso aqui, ele vai ficar contraditório com a redação lá. Porque lá não... Pois não. Está dizendo o seguinte, o Calvando, por exemplo, hoje ele até democrata lá. Se ele for candidatar, ele não pode candidatar. Se suprimir isso aí. Está suprimindo, estou dando um exemplo dele. Sim. Ele está suprimindo para dar oportunidade, porque senão não vai dar. Para ele ou para qualquer outro. Qualquer outro, estou dando um exemplo dele. Isso, correto. É isso? É isso. Então está abrindo espaço para dar oportunidade, inclusive aqueles que têm mais conhecimento no mundo sindical para desenvolver a atividade em prol de nós cooperados. Tá. É mais ou menos isso? Eu só queria colocar uma coisa que é muito importante, porque eu sou o presidente, mas nem tudo lá que acontece no sindicato foi a decisão minha, não. Eu mesmo já fui derrotado várias vezes, Antônio sabia isso, foi, porque as decisões são colegiadas. Reuniu a diretoria, que se reúne pelo menos 2 vezes por mês. Reúne a diretoria para tomar uma decisão. É para eu dar um tapa na cara do Dorival. Eu quero dar um tapa na cara do Dorival. A diretoria falou, não senhor, você vai lá e pede bênção para ele. Então eu sou obrigado, porque a decisão da diretoria foi feita para que eu fosse lá e pedisse bênção para você, em vez de brigar com você. Então, quer dizer, às vezes a pessoa fica, porque nós vivemos numa empresa difícil. Quem manda aqui é o presidente. Quem manda na matéria é o presidente. Então, no sindicato não é dessa maneira. O sindicato, quem manda? O presidente está lá, o Hamilton sabe disso, o presidente está lá, é para aquelas coisas normais, assinar, botar cheque atrás, e ligar para a pessoa, conversar com a pessoa. As decisões do sindicato é a diretoria colegiada. E às vezes, nem só a diretoria, conforme a coisa, quem tem que decidir são os delegados, aí tem que reunir os delegados também para decidir sobre isso. Não é tão fácil como é. As pessoas, então, não pode ser porque aí ele vai mandar o presidente, se o presidente do sindicato for o presidente da Emater, ele não pode ser o presidente? A decisão não é só dele. Às vezes a decisão do presidente da Emater é uma coisa, mas ele como presidente do sindicato ele não decide a diretoria. Então era isso que a gente tem que sempre colocar, porque a gente confunde às vezes. Suprimir isso aí ele não pode não, mas se suprimir isso aí ele pode, se suprimir ele pode. Pessoal, a sugestão é o seguinte, como nós estabelecemos 2 critérios lá para os outros artigos, a supressão disso aqui ela não vai causar prejuízo. Por quê? Porque os critérios estão amarrados lá embaixo. O problema é que não dá para explicar aqui e nós estabelecemos outros critérios lá, porque fica contraditório. Fica um lado para cá e outro para cá. A supressão disso aqui resolve, porque agora não dá redação e todo mundo aqui ajudando. Nós vamos fazer aquilo que nós fazíamos lá na igrejinha, né, na Vila Nova, quando era estudante, o tal de ditado coletivo. A professora dita e todo mundo concorda ou não. A ideia é essa. Está claro aí para o companheiro aqui? É isso? É isso. É isso aí, está claro, companheiro do Espírito? Tá? Oi? Então, pode ou não pode participar pessoas que estão lá? Nós vamos trabalhar os critérios agora lá embaixo, que são os 2 critérios: a subscrição de um texto e o que é comissionado, o que é entendimento da Assembleia. Bom dia, senhores e senhoras. Davi Defesa. Gostaria de palavras simples e rápidas aqui, dizer que o meu entendimento, como deve estar sendo de vários aqui, é de suprimir esse parágrafo, desse artigo, para que todos tenham oportunidade, mesmo estando em outro cargo, função, no caso da presidência. Porque isso não vai contrariar funções. Como disse bem o presidente, nosso presidente do Sindiagro, que sendo ele presidente do Sindiagro, não tolhe os seus poderes de ser presidente da Emater, por exemplo. Porque lá no Sindiagro, exemplo, ele não toma decisões sozinho, ele apenas preside. Desculpa a expressão, é apenas um fantoche. Tá? Aqui sim, ele tem autoridade para decidir, na Emater.
eu gostaria de deixar esse posicionamento de que tem que ser suprimido para que, como bem disse também o Giovano, essa ditadura velada caia por terra. Porque nós temos que ter união, porque forças exteriores querem destruir. Porque o que está em jogo é a nossa vida profissional, gente. Nós não podemos degladiar entre nós aqui, não. Nós temos que reunir forças para brigar em nome da nossa família, que depende do nosso salário. E dando oportunidade para cada um de nós vamos ter força. A exemplo do Giovano hoje, que está na diretoria jurídica do Sindicato e agora é gerente administrativo. Qual seria o empecilho dele assumir a presidência? Exemplo, hein? Nem sei se vai ser candidato, se for, o voto é meu, porque é muito competente. Sendo ele candidato à presidência do Sindicato, por que não poderia continuar sendo gerente administrativo do Emater? Exemplo. Entendeu? O meu voto é positivo para suprimir esse troço aí, que bendito Giovano da ditadura. Obrigado. Pessoal, esse é o entendimento majoritário. Eu acho o seguinte, eu não quero polemizar, mas eu quero dizer para os colegas que o discurso tem que mudar um pouquinho. Esse negócio de estar dizendo que era ditadura, não existia isso, tem que pensar claro. Não vamos por esse discurso que não é por aí não. E na época que foi feito isso aí era o que o pessoal em Assembleia disseram, nós queremos desse jeito. Então vamos mudar o discurso para a gente poder avançar no processo. Pessoal, perdão, realmente, não é da ditadura, são resquícios e resíduos ditatoriais. Também não. Pessoal, é o seguinte, pessoal, aquele estatuto, esse estatuto, pessoal, foi aprovado em cima de uma realidade. A vida hoje tem outra realidade. Nós, já dizia um filósofo, você não toma banho no meio do rio. Então, ou seja, como nós saímos hoje de manhã de casa, nós já, até agora, nós somos outra pessoa. Até porque é certidão, porque é dialético, a vida é dialética. Então é o seguinte, a opinião é majoritária de suprimir. Suprimir não resolve esse problema? Ok, vamos então colocar em votação, porque senão fica... Pessoal, nós temos duas propostas aqui. A supressão pura e simples desse artigo, por entender que vai ser contemplado na redação lá agora. Ponto. E a decisão de manter esse artigo aí, esse parágrafo. Quem concorda com a opinião de suprimir o parágrafo único do artigo 28, por favor, se manifeste levantando a mão. Os contrários. Abstenções. Outra abstenção. Puxa a volta bem. Uma abstenção e um voto contrário. Bom, vamos então lá agora para o 28. Quem não vai fazer a redação aqui? Ela pegou, mas não, meu voto não está lá, não está. Pessoal, olha só, esse caso aqui, a colega Carmozina vertendo ali, a ideia é o seguinte, vamos só clarear o que é comissionado. Aí você coloca, depois do ponto, coloca uma vírgula. Eu vou tentar digitar aqui e ver se essa redação satisfaz. Não tem problema, aí a gente corrige ali a vírgula. Entende-se por... Servidor comissionado. Entende-se por cargo comissionado. Servidor comissionado. Servidor comissionado. Servidor, vamos pegar a mesma redação. O servidor comissionado, aquele que não é servidor efetivo. Tá, e depois vocês ajudam. Se a gente colocar a ideia aqui, fica mais fácil, todo mundo vem e adere ou não. Fica mais fácil, é uma questão de método. Aquele que não é servidor efetivo e simplesmente exerça cargo em comissão. Tá, então a ideia do Zé ali era onde? Servidor efetivo, ponto. Isso, ponto. Essa redação, tá claro? Vamos ler tudo, agora vamos ler tudo e aí mexer na redação. Eu acho que tem que botar entendendo assim. Isso. Não poderão concorrer aos cargos da diretoria colegiada, servidor de comissionado. Entendendo-se por servidor comissionado aquele que não é servidor efetivo do setor público agrícola. Setor público agrícola. É, porque o sindicato é do setor público agrícola. Ele representa todas. Já saiu a borda toda. Isso. Aí o cara fala, não, eu sou lá da defesa, eu sou da defesa, sou da secretaria. Pessoal, essa redação
ela satisfaz? Carmozina primeiro. Oi? Já resolvemos aquele primeiro problema lá. Foi não? Não poderão correr, só poderão correr aqueles precativos. Eu sou a favor de colocar mais objetivos, sem ter que justificar. Só poderão Tá. correr mesmo. Então como é que seria a redação? Só porque vamos matar isso aqui agora. Vamos partir logo e colocar quem é efetivo e pode concorrer. Servidores, pessoal, ó, melhorou. Ó, vamos ver se eu contei aqui, ó. Pessoal, a redação seria o seguinte, ó. Não poderão concorrer aos cargos da diretoria colegiada, servidor, Só poderão concorrer. só poderão concorrer. Vamos lá. Não, só poder. Vamos tomar uma água. Vamos lá. Aos digitadores. Aos cargos da diretoria colegiada, Aos cargos da diretoria colegiada, servidores efetivos. do No setor público. servidores efetivos do setor público agrícola. Já que eles estão à disposição efetiva, à disposição do setor público agrícola. porque ele voltando candidato. Porque ele passando candidato. Olha lá, pessoal, vamos só assim que a gente vai resolver. Essa redação aqui, ó, essa redação está melhor que aquela outra, não tá? Tá? Então já deleta logo a outra. Porque senão fica duro. Não, essa aqui está melhor, eu vou colocar em votação, uma por uma. Nós viemos aqui só para votar. Olha lá, deleta essa aí, por favor. Isso, deleta isso aí. Agora fica mais fácil. Olha lá, pessoal. Só poderão concorrer aos cargos da diretoria colegiada, servidores efetivos do setor público agrícola do estado de Goiás. Ponto. Essa redação está mais clara? Tá. Zé, ela contempla? Contempla? Pronto. Pessoal, tem outra sugestão de redação para esse parágrafo? Tem outra sugestão? Bom, tem isso? Apenas uma reeleição. Para não ficar. É porque agora vamos tratar no outro agora, no quadro vamos tratar isso. Tá? Pessoal, olha lá, então a redação é essa. O pessoal, só pela questão de formalidade, pessoal, é porque depois a gente sai, quem não está aqui fala que não botou isso na Assembleia. Tá? Então, ele nem está aqui. Outra coisa, na hora de chegar lá na sala de vocês, o pessoal vai perguntar: o que resolveu na Assembleia, hein? Vamos lá. O artigo 3º, a partir de então, só poderão concorrer aos cargos da diretoria colegiada, servidores efetivos do setor público agrícola do estado de Goiás. Por favor, quem concorda com essa redação, por favor, se manifeste levantando a mão. Os contrários, abstenções, aprovado por unanimidade. Bom, agora vamos lá para o último. Está acabando, ó. Mais 5 segundos a gente acaba com isso aqui. Vamos lá. Aos membros da diretoria colegiada e do Conselho Fiscal é facultada uma reeleição para o mesmo cargo. Bom, o companheiro ali levantou e a companheira também. Tá, o companheiro também levantou. É o seguinte, colocar um critério ali que seria o quê? A renovação de no mínimo 1/3 da diretoria e do Conselho Fiscal. Para qualquer cargo diretivo. Qualquer cargo, não Só pode ser reeleito cargo, não. Para qualquer cargo. Só pode ser reeleito ontem. Se eu sou diretor jurídico e agora na pós eu quero ser secretário da presidente, eu posso também do jeito que está, não pode. Para o mesmo cargo. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer o mesmo método. Abre de novo lá embaixo, isso aí. Vamos lá. Aos membros da diretoria colegiada e Conselho Fiscal é facultada a reeleição. Isso. Agora vamos lá. É facultada a reeleição. Agora vamos lá. Agora é a excepcionalidade. Desde que 1/3
dos membros seja efetivamente substituído. Desde que haja renovação de 1/3. Desde que haja renovação de no mínimo 1/3 dos membros, dos seus membros. Aí dos seus membros remonta lá para o Conselho Fiscal e diretoria. É isso? Então vamos lá. Não é no mínimo não, é renovação de 1/3. Mas aí tem que ter um mínimo. É, porque às vezes não dá. Isso. Não, pode não. Nessa questão aí, tem um porém, do jeito que está sendo colocado. E no caso, se não houver essa renovação da eleição, o terço não fica. Vai outra reeleição, A comissão eleitoral não aceita esse sistema dos comissão. Pessoal, a companhia levantou uma questão aqui. Tá, a companhia levantou uma questão que é justa. Ela levanta o seguinte: a chapa foi se inscrever. Tem lá a comissão eleitoral. Chegou lá, a comissão viu que não está renovando 1/3 da diretoria colegiada e 1/3 do Conselho Fiscal. O que a comissão eleitoral faz? Comunica ao presidente da chapa, o candidato da chapa, para que ele cumpra o artigo tal do Estatuto e do regimento eleitoral e substitua os membros para dar essa guarida. É o seguinte, porque o Conselho Fiscal, você não precisa votar na chapa cheia, você vota numa chapa e outra. Se não houver renovação nesse caso, e aí como que fica? Você já pensou? Não existe, cara. Você não precisa votar na chapa, você vota em outra, vai que vota sempre nos mesmos, você vai ter sempre nos mesmos. Pessoal, E aí você está dizendo isso, como que... Pessoal, é o seguinte, ó. Não, o que manda nas eleições? É o Estatuto. Quem que provoca a comissão eleitoral? A diretoria. Constituída a comissão eleitoral vai para um campo, para dar um exemplo, e ela pega as chapas e olha se preencheu os requisitos do Estatuto e do regimento eleitoral. Nós fizemos um pacto aqui que esses artigos, com exceção do primeiro, vai para o regimento eleitoral. Fizemos esse pacto. Chegou lá, verificou. Aí vamos dar exemplo aqui. Pegar a diretoria atual. Mal, está aqui, está na outra chapa. A chapa que vai candidatar. Tudo bem. Aí está lá o Zé, está aqui, está na outra chapa. Chega lá, está lá o Gilvão, está aqui, está na outra chapa que vai ser candidato. Mas peraí, eu não vou ter isso. Aí o que a comissão eleitoral faz? Comunica ao candidato a presidente para que ele substitua para preencher os requisitos do Estatuto e do regimento eleitoral. Se ele não preencher, não se registra a chapa. Você não entendeu, né? Porque a chapa é uma coisa. Chapa é uma coisa, a eleição é outra. Porque a chapa pode ser renovada. Na eleição, para Conselho Fiscal, você não precisa votar naquela chapa. Você vota numa chapa e outra. Se não for... É porque a chapa é uma também. O Conselho Fiscal do Sindiário é uma chapa fechada. Você não vota no Conselho Fiscal, o exemplo. Tem uma chapa, a chapa X tem um Conselho Fiscal, na chapa Y um Conselho Fiscal. Você vota no Conselho Fiscal, você não vota nos membros. Ela é una. Ela é diferente da ASERG. Não, a ASERG você vota nas pessoas. O Conselho Fiscal, quem teve os mais votos que vai. É diferente. A chapa, pessoal, a companheira da preocupação já foi saneada. É o seguinte, a chapa é una. Ao se registrar, e aí ela fez uma crítica, que eu concordo com ela, que eu não estava entendendo, não estava mesmo. Então é o seguinte, a chapa é una. Você registra uma chapa para a diretoria colegiada e uma chapa para o Conselho Fiscal. Não tem a possibilidade de se eleger um Conselho Fiscal de uma chapa e a diretoria de outra, porque senão você inviabiliza a gestão. Correto? Ok, pessoal, essa redação aqui, ó. Vamos lá, vamos avançar nela. Aos membros da diretoria colegiada e Conselho Fiscal é facultada a reeleição, desde que haja renovação de no mínimo 1/3 dos seus membros. É isso? É isso? Cadê a nossa amiga? Ela estava ali. Ela estava ali. A de verde ali, ó. Isso. É isso aí. Então tá bom. É no mínimo, tá correto ali? Ah, tá lá. No mínimo 1/3 dos seus membros. Vai para renovar todos, se quiser. No mínimo. Pessoal, essa redação, ela contempla
essa preocupação? Não tem? Alguém, então vou colocar em votação, porque eu sei que... Apenas uma reeleição. A pessoa pode candidatar só uma vez, ficar 3, 4 vezes. Tá. Pessoal, Por mais uma vez. Só mais uma vez. A eleição por uma. vamos lá. Não é necessário, porque já está falando da renovação de um terço. Porque é o seguinte, pessoal, olha só. Essa redação aqui, nós temos que ver ela no conjunto. Isso é coisa de quem fica lá assessorando a legislação. Ela tem 2 critérios aqui. Olha só, vamos ler até as vírgulas. Olha lá. Aos membros da diretoria colegiada e conselho fiscal é facultada a reeleição. Bom, ele pode ser reeleito. Então é um critério. Tá? Desde que, olha lá, ó, desde que haja renovação de no mínimo 1/3 dos seus membros. Bom, isso quer dizer o quê? 1/3 dos membros tem, no mínimo, tem que estar renovado. O que isso faz? O que isso faz? Faz o seguinte: olha, esse aqui não deu certo como presidente, vai aqui auxiliar em outra diretoria. Olha, esse aqui se demonstrou durante o pleito que ele é muito melhor administrador e ele estaria na diretoria administrativa e financeira do que no cargo de diretor jurídico, por exemplo. Então isso faz com que haja uma composição de acordo com a correlação de força interna ali. Então aqui tem dois, na verdade, 2 critérios. Só? É facultado. Facultada. Peraí. Aos membros da diretoria colegiada e conselho fiscal é facultado aos membros a reeleição, desde que haja renovação de no mínimo 1/3 de seus membros. Ficou mais claro? Deixa eu fazer Três eleições seguidas. Tá. Ok, pessoal. Você tem redação disso aí. Do jeito que está ali, está Pessoal, só tem uma dúvida aqui agora. Tem uma dúvida. Não pode estar escrito e tem uma dúvida ali. Só isso. A gente termina a assembleia desse ponto aqui. 6 integrantes numa diretoria. Renovação de 1/3 seriam 2. Renova-se 1/3, 2 elementos no mínimo, para a eleição seguinte. Na outra eleição, tem os 6 de novo, renova mais 1/3. Pode ficar mais 2 da diretoria anterior. Não está implícito ali, não. Não está implícito isso, não tem nada. Do jeito que está ali, tem isso, não. Do jeito que está aí, permite. Eu ser reeleito, eu quero presidente. Dependendo, vai votar Pessoal, é o seguinte, olha, vamos lá. A dúvida aqui é o seguinte: se está implícito, porque veja, na medida que você estabelece que 1/3 tem que sair, olha só, de 6, 2 já saíram. Se nós colocarmos ali que não pode no mesmo cargo, nós vamos inviabilizar os outros cargos. Então vamos Bom, eu estou colocando porque isso acontece na hora que você vai escrachar. Entendeu? Veja bem, são 6. Aqui, ó, vamos dar exemplo do conselho fiscal que é mais fácil. São 3. 1/3 tem que sair. Já saiu 2. Já saiu 1. Se ele não puder ser reeleito, você inviabilizou todos aqueles. Porque no conselho fiscal não tem cargo específico de presidente, diretor e tudo mais. É o conselho que depois se elege ali. No caso do sindicato acontece, são 6. 2 tem que sair, não pode permanecer. Aí nós estamos dando, aqui o artigo diz o seguinte: pode permanecer 4. Aí nós estamos estabelecendo, se nós estabelecemos que ele não pode ser reeleito para aquele mesmo cargo, é um problema. Porque na hora de aplicar isso aqui, agora na hora de discutir, discute uma boa, mas na hora de aplicar, pois não. Não dá para a gente separar o colegiado e conselho fiscal? Os membros da diretoria da faculdade da reeleição e para o conselho fiscal, renovação de total ou parcial. Separar ali. Ali está um erro. Como? Tem que renovar 1/3. Porque a diretoria são 6. E se 4 quiser fritar 2? Não interessa esses 2 para nós, vamos substituir ele. Correto? Pessoal, é o seguinte:
conselho e a diretoria, porque do jeito que está ali, nós vamos passar dois da diretoria. Pessoal, vamos avançar. O companheiro aqui levanta a questão, que é menos polêmica, mas é sério. O seguinte, a hora de registrar a chapa, aquele grupo que tem uma identidade ali, seja de situação ou oposição, isso aqui só dá problema para a eleição. Porque a oposição não tem problema, ela está fora. Né? Ela está fora, ela vem 100% renovada. Né? Às vezes acontece até o seguinte, viu? Vou responder essa pergunta, Ronaldo está muito capitado. O cara é diretor até 46 minutos do segundo tempo, na prorrogação e tal. Aí, como ele viu que tem problema, não tem gravando, não tem conquista, ele sai da diretoria e vai para outra chapa. E aí faz aquele discurso mais radical. Eu fui teu líder, eu não sei o quê, esse grupo. E por aí vai. Aí usa canalha, não sei o quê, outras expressões. Então isso acontece no cotidiano. Aqui nós estamos criando um instrumento que é para diretoria atual. Ela permaneceu ou não. Nós já estabelecemos que um texto tem que ser renovado na marca. Aí vai ter que sentar os 6 e fazer a brincadeira, se eu me perdoa a expressão, da gata parir. Ó, os 6 não voltam. Então aqui agora não tem que sentar, aqui eu tenho que espremer 2 aqui. E aí a expressão que você usou é espremeu e tá. O presidente tem que dar para o presidente. O candidato, mas dependendo do Pessoal, vamos lá. Olha só o que está escrito lá. Olha só o que está escrito. Nós estamos permitindo a reeleição. Isso é normal. Por quê, pessoal? A reeleição, nós vimos o que aconteceu com o Lula. Nós vimos o que aconteceu com o Lula. Nós vimos o que aconteceu com o Fernando Henrique. A reeleição é um instrumento que o eleitorado tem. Se ele não gosta do cara, se a diretoria é incompetente, ele vota na oposição. Ele não vai reeleger. A gente sabe como é que isso funciona. Então, além do voto de nós não reelegermos, nós colocamos ali, ó, tem que renovar o texto. Se nós colocarmos lá mais outro sentido de verdade, nós vamos afunilando isso aí de modo que fique praticável. Aí aquele discurso que nós fizemos lá atrás, que é o cara que já tem experiência, a pessoa que já curtiu o coro, a pessoa que já tem conhecimento, a pessoa que já pegou os contatos. Quer dizer, nós estamos trabalhando um critério que é exclusivo também. Então é só para compor um mosaico aqui. Eu queria só lembrar o seguinte, do jeito que está, e se nós aprovarmos assim, nós temos que lembrar o que está escrito no parágrafo 4º lá, que é facultado uma reeleição para o mesmo cargo. Lembrar disso. Que não vai, a pessoa pode até ficar na diretoria, mas ele vai para outro cargo. Uma reeleição. Não é a reeleição, é uma reeleição. Só uma reeleição para o mesmo cargo. Entendeu? Então isso é importante, isso é bom, isso é um avanço. Uma reeleição? Só uma reeleição. É uma reeleição. Isso. Pessoal, estava consultando minha assessoria jurídica ali. Estava consultando minha assessoria jurídica ali. Essa redação, o amigo levantou aqui, o companheiro também levantou. Pessoal, eu falo companheiro assim, é porque depois eu traio e falo o nome errado, aí é aquela brincadeira que perdoa a mulher. Mata o homem, mas não troca o nome, né? Então, na dúvida eu falo companheiro que eu misturo todo mundo, sabe? Só para facilitar. Então ali, ó, facultada uma reeleição. É isso? Tá bom. Então vamos ver. Oi? Há uma reeleição. É que o pessoal está querendo restringir mais ainda. Uma reeleição. Como é que é? Não, há uma reeleição. O problema aqui é o seguinte, é um só. Vota que é uma. Não, pessoal, então tá bom, ó, já que tem uma polêmica, já que tem uma polêmica, é o seguinte, essa redação aqui, ela já avançou em relação a outra. Já avançou, já foi incorporado aqui várias sugestões e tudo mais. Se nós formos discutir isso aqui, nós vamos ficar até mais tarde um pouco. O problema que o companheiro levantou ali existe, mas achava que vai ter que resolver isso. Né? Nós vamos ficar administrando isso aqui. Né? Os grupos vão ter que sentar quando tiver que registrar a chapa e se matarem lá. Vai ter que fazer a gata parir e tirar 2. Então é o seguinte, veja bem, ó, se passa
olha, se passa essa redação, está resolvido. Se não passa essa redação aqui, nós vamos ter que refazer a redação. Então a ideia o que é? Vamos colocar isso aqui em votação, essa redação. Olha só o que vocês vão votar, que é para não ter problema. Votando nessa redação, não há por que se tratar de reeleição e ter um limitador de colocar aqui a expressão uma ou o que for. Correto? Se votar nessa redação, resolve esse problema. Se não votar, se a maioria votar contra, aí nós vamos parir com a redação que contém todo mundo. Tá claro? Tá claro? Tá claro? Em votação, quem concorda com essa redação, por favor, se manifeste levantando a mão. Tá bom. Contraste, vamos contraste. Vamos ver se pelo contraste resolve. Os contrários, por favor, se manifestem. Guilherme, não vê isso. Estou te vendo. Ele disse que não ia votar, agora eu voto com você. Eu não aguento. Tá, então é o seguinte, passou a primeira proposta. Tá claro? Não, vamos fazer de novo, para não ter dúvida. Pessoal, vamos fazer de novo para não ter dúvida. Quem concorda com essa redação? Concordando com essa redação, não tem limitador. Por favor, se manifeste levantando uma mão. Tá bom. Tá bom, pessoal. Então vamos lá. Se necessário. 1, 2, 3, 4, 5. Peraí. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Bom, pessoal, os que não concordam com essa redação, por favor, se manifestem. Vou contar. 1, 2, 1, 2, 3. Agora eu estou limpando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Aí, vamos contar. Presta atenção, colega. Se caso tiver uma ingerência paralela e o presidente da Emater quiser eleger um presidente sindicato 3 ou 4 vezes, ele deve ser. Quer dizer, do jeito que for, só uma questão. Essa questão, olha, ele é polêmica em qualquer lugar. Bom, o que garante a democracia na Assembleia é a maioria e é o voto. O voto dos que têm interesse e permaneceram até às 11 horas está aqui. Hoje uma corrente que é minoritária, amanhã pode ser majoritária. E tem um problema. O presidente da Emater, ele só tem direito ao sindicato, pelo que eu saiba, o estatuto diz, um voto. Então, se ele eleger um presidente do sindicato, é porque ele foi lá e ganhou vocês. Negociou. Vocês, não vocês aqui. Ganhou a maioria silenciosa. Eu não me esqueço da frase do Isaac Rabin, da mulher do Isaac Rabin. Mataram, e aí 2 milhões de pessoas na praça para sepultar. E ela falou o seguinte: eles podiam estar aqui, essa maioria silenciosa, antes ele estar morto, agora não adianta mais. Então, eu acho que é o seguinte: nada diz respeito que no ano que vem, numa outra Assembleia, trate outra questão e resolva essa questão. Ok? Resolvido esse problema? Resolvido? Então tá bom. Agora é com a diretoria. Não sei. Antes de encerrar, eu queria dizer o seguinte: quem sabe tudo de nós, que nós passamos e nós pensamos, é Deus.
o presidente do Sindiag não sabe o que se passa, mesmo as pessoas, o que elas sentem. Então nós precisamos, agora mesmo, duas colegas nossas falaram, vocês estão pedindo só aumento salarial para os técnicos e os auxiliares administrativos. Bom, eu não estou sabendo o que está se passando com o auxiliar administrativo. Eu preciso saber. O presidente do Sindiag, ele não é presidente dos veterinários, dos agrônomos, dos técnicos agrícolas, das auxiliares, dos agentes administrativos. Ele é presidente de todo mundo. Então ele atende às reivindicações de todas as categorias. Agora, a gente não pode atender uma reivindicação se a gente não sabe, não chegou ao nosso conhecimento, a pessoa não reclamou, o que está passando, não, eu estou sendo perseguido lá na minha gerência, porque chegou lá, colocou um indivíduo que não é nem da empresa e ele está perseguindo todo mundo, ele está exigindo que o trabalho seja, em vez de ser 8 horas, 12 horas, e blá blá blá. A gente não sabe. Se não tiver alguém para chegar lá e te levar essa situação, você não fica sabendo. Então o que eu falo é o seguinte, nós, principalmente os delegados, eu cito sempre um colega nosso, o João Reis. O João Reis me liga impreterivelmente 2 vezes por mês. É isso. Não passa, não é o mínimo que ele me liga 2 vezes por mês. E ele, quando ele pergunta, o que está acontecendo, o que é isso? Eu preciso falar. Então, isso é importante. Aqui na minha região está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Isso é importante demais, gente. Isso é importante demais, porque nos obriga, tira a gente da cadeira, nós temos que ir atrás, porque se não tiver cobrança, a gente vai acomodando e vai ficando quietinho e tal, tomando um cafezinho, vai lá e não mexe, não sai da cadeira. Gente, vamos aí. Cobra da gente, cobra de nós, que nós temos que cobrar de presidente da Emater, nós temos que cobrar, certo? Eu sempre falo, tem até aqui um elemento aqui da diretoria, ele nem pode me ver, não pode me ver não, ele olha na minha cara e vira para o outro lado. Mas acontece o seguinte, eu falo aqui, eu falo, por quê? Ele foi representando o presidente da Emater num evento. Se ele está representando o presidente, ele está representando a Emater num evento, ele está me representando. Ele está representando o Silvio, ele está representando o Ayrton, ele está representando todos nós. E começa a falar bobagem num evento que não tem nada a ver. Falar de cachaça, falar de festinha, falar de música caipira, e não sei o que lá, de brincadeirinha, de velhinho, não sei o que lá. Ele está denegrindo a minha imagem. E eu fiz, juntamente assinando, com uma decisão da diretoria. Quando eu falo eu fiz, é porque a diretoria decidiu. Um documento mandando para o governador, para o secretário da Agricultura, dizendo que aquele elemento não deve ser representante dos funcionários da Emater, da Emater, porque ele não condiz o que ele... Então ele recebeu isso, o governador deve ter chamado ele na restringa, porque nós não estamos para abaixar o facho. Nós não abaixamos o facho, em momento algum, certo? Nós temos um Twitter, esse Twitter, certo? É um conjunto de várias pessoas. Olha só, às vezes nós não estamos sabendo o que está passando no Sindiag. Esse grupo de pessoas detém mais de 100 mil seguidores. Sabe quem no estado de Goiás tem mais de 100 mil seguidores? Ninguém. Só o Sindiag. O Sindiag hoje detém mais de 100 mil seguidores. E quando eu coloco uma mensagem lá, vai para mais de 100 mil seguidores. E vocês não estão sabendo disso, porque às vezes a maioria não está buscando conhecimento das redes sociais. As redes, eu vou falar uma coisa que eu já falei várias vezes aqui. Dentro de 10 anos, pode escrever isso, e eu dou o meu salário, não haverá mais nenhum jornal.
Dentro de 10 anos não haverá mais nenhum jornal. Só será comunicado através de computador, de laptop, de celular, as mensagens, as informações. E as informações das redes sociais, o que está acontecendo hoje de Carlinhos Cachoeira, está nessa situação que sai todo dia na imprensa, é por causa das redes sociais. Se não fosse isso, vocês não estavam nem sabendo o que se passava. Porque é muito fácil comprar 2 emissoras de televisão e de jornal. Facílimo. Com pouco dinheiro se compra. Mas não se compra 3 milhões de pessoas que informam e que notificam todo instante. Então, quem tem seu computador, abre sua rede social, o seu Facebook, o seu Twitter e começa a seguir as pessoas para ter mais informações. É isso que detém. E o Sindiagro hoje detém a maior rede de seguidores. E a gente, quando coloca lá, quando o Mauro César coloca lá, que mostrou, vou falar isso, e colocou isso, é público e notório, saiu na imprensa, presidente da SGPA, Luiz Humberto Guimarães, pediu demissão do cargo. Aí o Mauro César foi lá e colocou, presidente Luiz Humberto pediu demissão da SGPA, espero que agora ele assuma a Emater. Coloquei lá, está lá colocado. E isso foi mais de 100 mil pessoas. E isso preocupa as pessoas. E quando vocês colocam que o escritório local lá de Abadiânia não tem dinheiro para comprar papel higiênico, o Mauro coloca isso aí também. Escritórios de Emater estão parados porque não tem dinheiro para papel higiênico. Não se trabalha, não assiste os agricultores porque o governador não cumpre. Então ele fica preocupado. Porque não é o jornal, não. São os seguidores que estão seguindo o Mauro César e estão vendo quem é esse governador. Então, gente, estamos na hora de nos comunicar mais. E comuniquem com a gente. Busque as redes sociais. Comece a comunicar. Inclusive, para vender um peixe. Vender um peixe. Os técnicos em umas, tem lá o seu Twitter, coloca lá. Nós estamos assistindo os produtores de tomate, de alface, disso, falando aquilo que eles fazem. É uma maneira de você vender a sua imagem também, de como técnico, como pessoa participativa da sociedade. Nós devemos mostrar as nossas dificuldades, não é ficar calando a boca, não. Tem lá o vereador do seu município, conversa com ele, mostra para ele o que está acontecendo. Porque essa semana mesmo, uma mulher me ligou, escuta, eu quero fazer uma denúncia aí, o pessoal da Emater. Ela não me falou onde que era. Aí, a hora que falou denúncia, eu quero saber, né? Vamos saber o que é. Eu já fiz a denúncia, já falei aí, é que o pessoal aqui não está atendendo a gente. Aí pisou no meu pé, porque eu sei da situação. Por que não está atendendo? Eles não estão atendendo ninguém. Eu falei, escuta, a senhora sabe que esse candidato, esse governador que a senhora votou nele, não manda um centavo para o escritório local, que o técnico do escritório local não tem dinheiro nem para comprar papel higiênico. Como é que ele vai dar assistência aos agricultores? A senhora está sabendo disso? Então nós precisamos falar como é que está a nossa situação. Nós precisamos dizer que aqui no escritório local de Aragoiânia não tem dinheiro. Como é que eu vou assistir os produtores daqui se não tem condição? Eu não vou pôr dinheiro no meu bolso para gastar de combustível, não. Nós temos que também mostrar para a sociedade o que está acontecendo. Se a gente não mostra, a sociedade está cobrando. Porque principalmente a gente vê isso. Porque quando passa o produtor lá em Goianá, ele está vendo os técnicos lá no escritório local, ele está achando que o técnico é preguiçoso, não quer saber de nada. Olha lá, o cara está o dia inteiro no escritório local, mas ele não está sabendo o que está se passando, que está sem combustível, que não está indo recurso, certo? Ele não está recebendo nada. Então, gente, é muito importante para isso a gente comunicar. E eu convoco vocês, procurem conhecer as redes sociais, se informa dentro das redes sociais, coloca
a seus problemas, mandem, informem ao sindicato, que o sindicato fala e põe a boca no trombone. Sucesso a todos vocês. Giovanni quer falar aqui. Eu quero agradecer, já despedir de vocês. Estamos aí à disposição. Quero falar do Bom Fazer mais uma vez. Bom Fazer está aí. Quem quiser, nós vamos ver a maneira correta de como é que nós vamos participar, como que devemos participar. Eu informo mais uma vez, quero dizer também, o Sindiagre não é para trabalhar em razão do produtor rural. O Sindiagre trabalha em razão do servidor público agrícola do estado de Goiás. Quero trabalhar, vou em todos os lugares que for preciso para defender o trabalhador do setor público agrícola do estado de Goiás. Produtor rural, o problema do produtor rural são de três: da Dilma, do Marconi e aqui em Goiânia do Paulo Garcia. Esse tem que resolver o problema da vida dele. Nós temos que resolver, trabalhar para ele. Se nos pagarem bem, dar condição de trabalho, sim, nós vamos trabalhar para o produtor rural. Mas o Sindiagre está trabalhando em defesa do setor, dos trabalhadores do setor público agrícola. Eu quero que todos tenham um bom salário, condições de trabalho, uma vida digna que possa levar para a sua família. Muito obrigado. Pessoal, só para encerramento, o pessoal que veio do interior, mais uma orientação, trouxeram notas fiscais dos combustíveis, anote atrás a sua conta bancária, o nome completo, o telefone, tá? Combustíveis, na saída vocês vão pegar o ticket para almoçar aqui, viu? Teve pessoas aqui que tiveram que hospedar, o Sindiagre vai cobrir a hospedagem, tá? E saudando a todos, agradecendo, eu gostaria de perguntar. Está sendo feito aqui, pessoal, um movimento sobre a semana do combate à dengue, tá? Orientações, vocês podem ver na entrada, nos elevadores, tá? Eu gostaria de perguntar se tem alguém aniversariando aqui na plateia, além da Ivana. Tá? Eu gostaria de pedir a vocês para nós cantar um parabéns bem fervoroso a essa pessoa que está dando um apoio grandioso para nós. Vamos lá, pessoal. Parabéns.